Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Doutores, para finalizar a temática de ação penal, eu pretendo agora traçar alguns conceitos relativos à ação penal privada subsidiária da pública. Estamos localizados topograficamente no nosso item 6.4, item C. Vamos lá? Nós estávamos conversando acerca das modalidades de ação penal de iniciativa privada. E dentro deste rol, eu pontuei aqui para você a ação penal privada subsidiária da pública, sendo esta ação proveniente da inércia do Ministério Público quando ele nada faz ao receber o relatório da autoridade policial ou ainda a peça de informação por parte da vítima, o chamado querelante. Tudo bem? Esta ação é uma ação, doutores, constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso 59 da nossa Constituição. E segundo o que dispõe a própria Constituição, quando o Ministério Público não intentar a ação penal de iniciativa pública no prazo legal, nascerá para a pessoa do querelante o direito de entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Deu para entender? Então, esta ação penal é decorrente de uma não atuação do Ministério Público. Repare como é que isso funciona. Havendo esta inércia do MP, o que dispõe para nós o artigo 46 do Código de Processo é que este Ministério Público, ao receber a peça de informação ou ao receber o relatório da autoridade policial, ele deverá, em um prazo de 5 dias, se o investigado estiver preso, ou em um prazo de 15 dias, se o investigado estiver solto, este é o prazo que o Ministério Público tem basicamente para entrar com a ação penal de iniciativa pública. Deu para entender? Este seria o prazo. E aí você pode me indagar o seguinte: Pedro, tudo bem, o Ministério Público ele terá um prazo de 5 dias se o investigado estiver preso e de 15 dias se o investigado estiver solto. Logo, o prazo da ação penal privada subsidiária da pública começará a contar a partir do 6º dia se o investigado estiver preso ou a partir do 16º dia se o investigado estiver solto. Isto vale também para o prazo decadencial. Doutores, eu listei para você 3 exceções que o prazo decadencial não será corrido do conhecimento da autoria. Olha a exceção como regra. O prazo decadencial começa a se contar a partir do momento do conhecimento da autoria. No entanto, quando estivermos diante de uma ação penal privada personalíssima, neste caso, começa a se contar o prazo decadencial quando a vítima atinge a maioridade penal. Olha a segunda exceção. O prazo decadencial começa a se contar a partir do 6º dia, quando se tratar de ação penal privada subsidiária da pública e o investigado estiver preso. E por fim, a terceira exceção, o prazo decadencial correrá a partir do 16º dia, quando se tratar de ação penal privada subsidiária da pública, quando o investigado estiver solto. Ok? Estas 3 exceções é importante demais que você leve para a prova, sem falar, claro, dos respectivos prazos que o Ministério Público tem para, de fato, se manifestar a respeito do feito. E, doutores, permita-me trabalhar algumas disposições aqui. Quando eu digo inércia do MP, isto significa que o MP se mostrou omisso. Caso o Ministério Público se manifeste pelo arquivamento, olha que coisa, neste caso ele não foi omisso, portanto não é cabível a ação penal privada subsidiária da pública. O mesmo vale se o Ministério Público, por exemplo, ofertou o acordo de não persecução penal. Se o MP ofertou, nesta situação em específica, ele não foi omisso. Ok? Então não é somente em relação à denúncia, é quando o MP nada faz mesmo. Cuidado, as bancas exploram muito esse aspecto da matéria e você tem que ficar ligado naturalmente. Qual seria a petição
que deflagrará a ação penal privada subsidiária da pública. Ora, também é uma queixa-crime, só que esta queixa-crime ela é peculiar. Olha que coisa, a queixa-crime que será colocada em substituição à denúncia, até porque o crime originário é um crime de ação penal pública, veja agora, ela é chamada de queixa-crime substitutiva. Deu para entender? E aí, meus amigos, eu trouxe uma observação que é importante demais. Repare que se a atuação originária é do Ministério Público, a natureza da ação penal de determinado crime é também de ação pública. Percebeu? A ação originária, ela é pública. O que acontece é que a nossa lei permite que o particular gerencie o andamento desta ação, mas ela permanece tendo natureza pública. Por isso que a esta ação não é cabível perempção, não é cabível perdão também. Percebeu? Perempção e perdão não se aplicam à ação penal privada subsidiária da pública no que tange à extinção da punibilidade. Pedro, por quê? Ora, a ação originária ela é de natureza pública e, sendo de natureza pública, não se mostra cabível o princípio da disponibilidade. Ok? Esta seria a ideia. E aí, eu preciso trabalhar com você, basicamente, o tramitar desta ação. Olha que aspecto interessante. Segundo o que dispõe o nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 29, olha que ponto interessante. Segundo o que dispõe o nosso Código de Processo, no artigo 29, será admitida nos crimes de ação pública, olha só, nos crimes de ação pública, será admitida a ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for intentada no prazo legal. Só que isto é muito bem explicado a partir de uma sequência de ações. O crime aconteceu aqui, doutor. O crime aconteceu aqui. Este crime é um crime de ação penal pública. Passou o prazo de atuação do Ministério Público e ele nada fez. Concorrente a isso, você já viu comigo o prazo, 6 dias se o investigado estiver preso ou 16º dia se ele estiver solto, nascerá para a vítima, olha só, a possibilidade dela intentar uma queixa-crime substitutiva, o que deflagra a ação penal privada subsidiária da pública. Só que, doutores, repare que esta ação é uma ação paralela. Se ela é uma ação paralela, repare que o detentor legítimo titular da ação permanece sendo quem? O Ministério Público. E aí, segundo o artigo 29 do nosso Código de Processo, este Ministério Público ele pode fazer o seguinte: ele vai funcionar como um agente fiscalizador da ação penal privada subsidiária, podendo, por exemplo, aditar a queixa-crime. Olha que coisa! O Ministério Público pode aditar a queixa-crime. Se esta queixa-crime for muito fraquinha, o Ministério Público poderá repudiar. Olha que coisa! O Ministério Público poderá repudiar a queixa-crime substitutiva e oferecer no lugar dela a denúncia substitutiva. Deu para entender? Além disso, segundo o que dispõe também o artigo 29, o Ministério Público, ao longo da ação, também poderá propor meios de provas. Nesta ação, também é o Ministério Público, meus amigos, a ele cabível interpor recursos. Olha que coisa! E, por fim, em última análise, se este particular se mostrar desidioso na condução, ele está sendo relaxado na condução da ação penal privada subsidiária, neste caso, o Ministério Público pode retomar a ação como parte principal. O Ministério Público, portanto, pode retomar esta ação como sendo a parte principal. Esse esquema, senhores, ele ajuda muito você a compreender qual é a relação que existe entre o MP e o querelante nesta hipótese.
O Ministério Público, como ele perdeu o prazo legal, o autor principal da ação passa a ser o querelante. Olha que coisa. E este querelante, em tese, vai gerenciar todo o processo. Só que o Ministério Público, como ele é o titular originário, inclusive constitucionalmente assegurado, ele vai funcionar, olha a terminologia agora, como assistente litisconsorcial. Pedro, o que isso significa? Ora, significa que o Ministério Público poderá atuar na ação penal privada. Esta nomenclatura despenca em prova. Portanto, você vai afirmar que o Ministério Público, neste caso, atuará como assistente litisconsorcial. Litis vem de lide, vem de conflito, e consorcial significa que ele vai atuar em conjunto. Então ele atua em conjunto na lide. As bancas adoram afirmar que no processo penal não existe assistência litisconsorcial, e você vai dizer naturalmente que essa afirmativa está errada. Na ação penal privada subsidiária da pública, como ela é concorrente à ação principal, o Ministério Público pode sim atuar ao longo desta ação. E eu vou além, hein? O Ministério Público, meus amigos, cabe a ele fiscalizar a correta aplicação da lei. Por isso que até mesmo na ação penal privada personalíssima ou exclusiva, pode também o Ministério Público muitas vezes ser ouvido a respeito de determinadas temáticas. Então, mais um aspecto interessante é você afirmar: o Ministério Público, apesar dele não ser o titular da ação penal privada, por exemplo, exclusiva ou personalíssima, ele também poderá funcionar como custos legis. Ele funciona como fiscal da correta aplicação da lei para ver se o processo está tramitando de maneira correta. Não é que o MP fica alheio às ações de iniciativa privada. Não, ele poderá também, basicamente, se manifestar ao longo desse processo. Ok? Então, meus amigos, isto vem a ser a ação penal privada subsidiária da pública. O dispositivo previsto no artigo 29, como eu citei aqui para você, é mais uma vez, meus amigos, repare agora, essencial para a sua prova. Então, você tem que ter esse dispositivo na ponta da sua língua. Show de bola! Bacaninha. Então, este membro do MP poderá, portanto, retomar a ação caso o querelante se mostre desidioso na condução correta deste processo. Fechamos, doutores, as disposições presentes para os crimes de ação penal de iniciativa privada. E assim, a gente fecha o conteúdo geral de ação penal privada também. No entanto, eu tenho algumas observações finais para fazer com você, tendo em vista alguns posicionamentos mais recentes também aplicáveis ao nosso Código Penal. Então, permita-me adentrar agora em um assunto que é um pouquinho mais específico, notas finais a respeito da ação penal. Como eu havia dito para você no início da matéria, a temática de ação penal, doutores, anda de mãos dadas com outras áreas do direito, notadamente com a área de direito penal. Se nós temos uma relação tão interessante entre estas duas áreas, é muito instintivo que a banca acabe cobrando aqui qual é a ação penal, qual é a natureza desta ação penal em se tratando de crimes específicos. Hoje nós sabemos que a regra do nosso ordenamento jurídico é que os crimes são de ação penal pública incondicionada. Vale dizer, quando nós não temos expressa previsão em lei que o crime é condicionado à representação, à requisição do ministro da Justiça ou ainda de ação penal de iniciativa privada, se isso não tiver escrito no cabeçalho ali ou nos dispositivos circunstanciais, doutores, este crime tem ação penal pública incondicionada. Essa vem a ser a regra do nosso ordenamento. A regra são crimes de ação penal pública incondicionada. Só que existem situações nas quais a lei deu algumas prerrogativas à vítima, seja a representação, seja uma prerrogativa dada ao ministro da Justiça ou Segurança Pública, ou ainda propor a ação penal privada. Diante disso, o primeiro aspecto que a gente tem que conversar, que as bancas vêm cobrando, são os chamados crimes complexos.
Pedro, o que são crimes complexos? Repare, são crimes cuja tipificação nasce a partir do momento em que existe uma mescla de crimes individuais. Quer um exemplo? Crime de roubo. O crime de roubo nada mais é do que uma fusão entre o crime de furto e o crime de ameaça. O crime de furto e o crime de ameaça, quando estão juntos, geram um tipo penal chamado de roubo. Ora, o crime de furto é um crime de ação penal pública incondicionada. E o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Doutor, neste caso, eu criei um tipo novo chamado de roubo. Fala pra mim, o roubo, ele é de ação penal pública condicionada ou incondicionada? Olha o que nos afirma a doutrina. Em havendo crimes complexos, prevalecerá o caráter incondicionado da ação. Por isso que o crime de roubo é um crime de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Então esta vem a ser a primeira ideia que nós temos a respeito das notas finais. Vamos avançar. Eu ainda tenho que falar com você uma mudança substancial que aconteceu em 2018 no nosso Código Penal, mais precisamente localizado no artigo 225. O artigo 225 do Código Penal propõe que nos crimes contra a dignidade sexual, a ação passasse a deixar de ser condicionada à representação e, a partir de 2018, passou a ser de ação penal pública incondicionada. Portanto, doutores, crime de estupro, por exemplo, que antigamente era condicionado à representação, hoje, para sua prova, são crimes de ação penal pública incondicionada. Olha que coisa. Hoje os crimes contra a dignidade sexual, portanto, nós sabemos que são crimes de ação penal pública incondicionada, por expressa previsão que nós acabamos encontrando no artigo 225 do nosso Código Penal. Você poderia até me perguntar, Pedro, mas por quê? Por que houve essa alteração legislativa mudando o caráter da ação nos crimes contra a dignidade sexual? Doutores, antigamente, a lei previa o seguinte: vítima de crime contra a dignidade sexual, a você, como existe um escândalo muito grande na exposição processual, a lei legitimava a vítima a entrar ou não com esse direito. Ou seja, a lei admitia que a vítima decidisse entrar ou não, decidisse se expor ou não ao processo. Agora não. Agora a lei falou o seguinte, olha, está sendo muito absurdo. Às vezes acontece 1, 2, 3 estupros seguidos na mesma vítima. E ela ainda assim não quer representar porque ela não quer se expor. Isso passa o absurdo. Logo, diante desse contexto, esta alteração foi substancial e eu quero que você leve justamente isso para sua prova. Tranquilo? Vamos avançar. Crimes contra a honra do funcionário público. Meu Deus, hein? Estamos desembocando aqui em um dos tópicos que mais são cobrados dentro desta temática de notas finais. Doutores, como regra, os crimes contra a honra previstos no nosso Código Penal, injúria, calúnia, difamação, são crimes, repare agora, como regra de ação penal de iniciativa privada. No entanto, se este crime for praticado contra um funcionário público, imagine, o funcionário público está na sua repartição e muitas vezes ele acaba sendo injuriado. Ou seja, foi praticada uma injúria contra um funcionário público decorrente do exercício do seu cargo. Doutores, este funcionário público será a ele aplicado uma coisa que a nossa jurisprudência do STF, na súmula 714, afirma com a nomenclatura de legitimidade concorrente. O que é isso, Pedro? Ora, esse funcionário público, a ele será oferecido duas opções. Quando ele for vítima de um crime contra a honra, esse funcionário público pode ele mesmo processar a pessoa do suposto criminoso. Então pode o funcionário público, mediante queixa-crime, processar o cara. Ou, se o funcionário público assim quiser, poderá, repare agora, representar ao MP para que o Ministério Público
assuma a ação principal em caráter público condicionado à representação. Olha que coisa interessante. Então a súmula 714 do STF vai tornar uma opção do funcionário público ele mesmo realizar persecução criminal, ou ele pode transferir isto mediante representação ao membro do MP. E aí é óbvio, eu não preciso nem falar. Se este funcionário público decidiu processar mediante ação penal privada, claro que não poderá ser proposta mais a representação no MP, e vice-versa. Se o funcionário público representa perante o MP, não pode ele também entrar com a queixa-crime. Pedro, por quê? Porra, isso é bis in idem. Isto é nada mais do que dois andamentos de processo buscando penas diferentes. E a gente sabe que não pode existir dois processos acerca dos mesmos fatos de maneira concorrente, porque isto fere, portanto, o nosso ordenamento jurídico. Na sequência, crime de lesão corporal. Doutores, como que esse troço aqui também cai em prova? Sempre me questionam acerca da natureza da ação dos crimes de lesão corporal. Repare o seguinte, se você pegar o artigo 129 do nosso Código Penal, existe lá o crime de lesão corporal leve, grave, gravíssima e seguida de morte. Pelo menos esses quatro eu quero trabalhar com você. A ação penal nos crimes de lesão corporal leve e culposa, muito cuidado, nestas duas modalidades, aplica-se o dispositivo previsto no artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Ou seja, nestes casos, a ação penal passará a ser de natureza pública condicionada à representação. Tá aqui. Nos crimes de lesão corporal leve ou culposa, a ação penal será pública condicionada à representação. Fácil, né? Tranquilo. Agora, nas demais modalidades de lesão corporal, sejam elas grave, gravíssima ou seguida de morte, nestas três modalidades, aí sim, o caráter da ação será público e incondicionado. Alguns até poderiam me perguntar, Pedro, mas e a lesão corporal praticada nos moldes do artigo 303 do Código de Trânsito? A lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Meus amigos, como regra, esta ação penal é pública e também condicionada à representação, salvo se estiverem previstos os dispositivos do artigo 291, parágrafo 1º do Código de Trânsito. Tudo bem? Isto é uma temática de legislação de trânsito, a gente não precisa se desdobrar muito aqui. Show? Então leve estas disposições no que tange à chamada lesão corporal. E para fechar o assunto, existe um conceito mais recente, é verdade, da nossa doutrina, chamada de ação de prevenção ou ação preventiva. Afinal de contas, o que vem a ser a chamada ação de prevenção ou ação preventiva? Quer ver? Hoje, o nosso ordenamento e a nossa doutrina aponta o conceito. E o conceito de ação de prevenção ou ação preventiva é que esta ação é aquela ação proposta visando uma sentença absolutória imprópria, muitas vezes. Olha que coisa, a pessoa muitas vezes do réu é uma pessoa que é inimputável. Ora, você sabe, estudou lá em direito penal, que os inimputáveis não podem receber pena, eles receberão medida de segurança. Tá vendo? Então, o que é a ação penal de prevenção? Ora, é uma ação que visa blindar a pessoa do réu na expectativa de não expô-la a um processo no qual não pode ser gerada uma pena. Neste caso, será proposta uma ação penal preventiva ou ação penal de prevenção na expectativa de não se aplicar uma pena, mas se aplicar uma medida de sentença absolutória. Show de bola? Doutores, matamos absolutamente tudo, inclusive disposições a mais sobre a temática daquilo que nós chamamos de ação penal. Show de bola? Fechamos todo o conteúdo. Mais do que necessário é você revisar esse assunto quantas vezes for necessário para você conseguir acertar todas as suas questões da sua prova.